Ela pergunta aqui, antes de responder a pergunta dela, eu vou te fazer uma pergunta inicial. A Flávia pergunta aqui, qual a diferença entre autismo e TDAH? Mas eu vou, antes de perguntar a diferença, eu queria saber o que é autismo, o que é TDAH e a origem dos dois, Certo. tá? O autismo é o transtorno do espectro autista, né? Assim que hoje a gente fala, devido exatamente a essa variabilidade de comprometimento, de quadros clínicos, né? Então, não é um quadro tão, assim, que a gente possa dizer que é único, né? Então, tem as manifestações, os graus de impacto, eles são diferentes, por isso que a gente termina colocando essa forma espectral, né, da apresentação. E o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Todos dois, eles têm uma base neurológica importante, genética muito importante. Isso foi evidenciado por meio de estudos, principalmente com gêmeos. Então, gêmeos monozigóticos, né, que são da mesma placenta, eles têm um grau de concordância nesses transtornos de 80% a 90%. Isso mostra o grau de herdabilidade, né, um potencial genético muito importante nesses transtornos. Então é genético. Genético principalmente, né, a gente sabe que existe alguma influência ambiental, mas essa influência, como é que ela se apresenta, isso ainda é um pouco discutível, né, por exemplo, existe um anticonvulsivante chamado Depakine, né, o ácido valproico, quer dizer, que ele tem uma associação com maior aparecimento, né, de casos de autismo, mas isso não vem sem uma predisposição genética, como se tivesse que juntar uma coisa com a outra para manifestar, sabe? Então, existe um fator ambiental por trás, seja, vamos dizer assim, no desencadeamento dessa questão genética, né, porque existem fatores ambientais que eles modificam a manifestação dos nossos genes, tá certo? E existem questões ambientais que podem fazer com que aqueles sintomas eles sejam mais graves ou menos graves também. Então, o fator ambiental, ele entra nesse aspecto, né, tanto melhorando quanto reduzindo o grau de impacto, né, por isso que as terapias de reabilitação, elas são importantes, porque elas são também um fator externo, um fator ambiental na modificação do quadro natural, né, do comprometimento cognitivo, emocional da criança. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele também tem esse cunho genético importante, o grau de herdabilidade não é tão preciso como é o do autismo, né, de 80% a 90%, mas também há um impacto muito importante. Só que no TDAH a gente também vai ter outras questões ambientais fortes, né, como prematuridade, como hipóxia, que no transtorno do espectro autista esse impacto não é tão preponderante como é no TDAH, tá certo? E como, por exemplo, a gente tem na deficiência intelectual. Certa deficiência intelectual, a gente tem um cunho genético importante, mas esses fatores, né, perinatais, eles interferem bastante no potencial cognitivo das pessoas, tá certo? Mas, de maneira geral, todos esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm um grande fator genético associado.